Deus. Gente, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom poder estar aqui, rever amigos, gente. O Adriano Pezão, né? A gente conhece ele como Pezão, viajou comigo no Brasil, ministramos juntos em tantos lugares, temos uma amizade de tantos anos, né? O Júnior e a Mari também estiveram ali, e agora colegas de ministério. Então é muito bom poder estar aqui e ver o que Deus está fazendo aqui nesse lugar, através da vida de vocês, amém? Que prazer poder estar participando nessa noite daquilo que Jesus está fazendo aqui nesse lugar, para a glória do nome dEle, amém? Eu me chamo Vinícius, eu tenho 40 anos, eu sei que não parece, gente pequena não envelhece, amém, gente? Eu sou casado com a Virgínia, somos casados há 7 anos e temos uma neném de 2 anos e 6 meses, a Valentina, e eu já estou em Lagoinha há 21 anos, e desses 21 anos que eu estou em Lagoinha, vai fazer 22 esse ano, eu sirvo como pastor há 20 anos, então 22 anos de Lagoinha, e eu fui ordenado muito cedo, já sirvo como pastor há 20 anos, vou completar 20 anos esse ano, mas eu gosto de falar que o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém, gente? Esse é o mais importante, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado nessa caminhada com Ele. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia, por favor, no livro de Atos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Atos 2, 22. O tema dessa mensagem é os fundamentos da igreja. Amém, queridos? Os fundamentos da igreja. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Atos 2, 22 diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês o sabem. Esse homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Versículo 29 desse mesmo capítulo diz: Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, todos nós somos testemunhas desse fato, e exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Versículo 36 do mesmo capítulo: portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, é para os que estão perto, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo no número de aproximadamente 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Quero orar mais uma vez. Pai, fala conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a como viver essa dinâmica da igreja segundo os fundamentos que o Senhor mesmo estabeleceu. Nós queremos ser um sinal do Teu reino nessa cidade, juntamente com as demais igrejas, as demais comunidades que o Senhor plantou aqui em Chicago. Nós também queremos ser um luzeiro, Senhor. Assim como Israel era um único povo, mas feito de 12 tribos, nós sabemos que a igreja do Senhor ela é única. O Senhor não tem muitas igrejas, o Senhor só tem uma igreja. Mas essa igreja, como Israel, está separada em tribos, vivendo nos territórios delimitados pelo Senhor, a fim de ser naquele lugar um sinal do Teu reino. E nós queremos cumprir o nosso papel como igreja nesse território que o Senhor nos plantou. Nós queremos ser luz do Senhor aqui nesse lugar, para as pessoas, para a porção que o Senhor separou, para que nós tenhamos responsabilidade sobre elas, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão e também a sermos inspiração para as demais comunidades, as demais igrejas. Assim como, ó Deus, cada tribo de Israel podia ali ver nas outras tribos modelo, inspiração, podia ser abençoada pela postura de vida. Nós queremos que a nossa postura como igreja nessa cidade seja inspiração para as outras igrejas, para as outras comunidades, que eles possam olhar para nós e eles possam se sentir motivados, inspirados a serem ainda mais um sinal do Teu reino e da Tua graça nesse tempo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diga amém. Bom, se você está na igreja há algum tempo, não sei quanto tempo de convertido vocês têm, né? Quem tem mais de 10 anos de cristão aqui? Levanta a mão, quem tem mais de 10 anos? A maioria tem mais de 10 anos. Quem tem menos de 5 anos? Levanta a mão, menos de 5. Quem tem menos de 2? Levanta a mão. Quem tem menos de 1? Levanta a mão. A maioria, então, tem mais de 10 anos. Bom, se você está na igreja há muito tempo, você sabe que, antigamente, essas palavras, igreja, ministro, pastor, elas tinham uma outra repercussão no modo de vida comum. Concorda comigo? Antigamente, quando a gente falava assim, igreja, ministro, pastor, as pessoas tinham um olho completamente diferente para essa realidade. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, nós estamos vendo tantas coisas acontecerem à igreja, aos ministros, aos ministérios e aos pastores, que a igreja tem cada vez mais, infelizmente, perdido esse espaço de expressão e de diálogo e de transformação no contexto local em que ela está inserida. Vocês concordam comigo? Alguém concorda comigo aqui? Nós estamos enxergando a mesma realidade? Quem concorda comigo aqui? Mas, irmãos, por que isso acontece? Porque nós estamos esquecendo o que significa de fato ser igreja. Eu queria propor para vocês 3 palavras aqui, e eu quero explorar essas 3 palavras, para que a gente entenda o que é ser igreja, para que a gente volte a ser o que Deus espera no contexto em que fomos plantados, para que as pessoas voltem a se inspirar e a desejar fazer parte desse povo que Deus está levantando na terra. Alguém está comigo aqui? Gente, a gente lê para esse texto, a gente lê esse texto e a gente vê que a conclusão do que Jesus estava fazendo por meio da obra do Espírito era tão maravilhosa, que as pessoas à volta da igreja desejavam fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Amém? Amém, gente? Eu creio que isso ainda é possível. Alguém crê nisso? É por isso que eu estou indo plantar uma igreja. Amém, irmão? Eu tanto creio nisso, que eu estou
dedicando a minha vida, minha casa, minha família, para construir uma comunidade saudável que possa inspirar tanto cristãos quanto aqueles que ainda não são, a olharem para a vida do reino e dizer: eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte desse povo. A maneira como esse povo vive é tão diferente, é tão inspiradora, que eu preciso fazer parte disso. Alguém crê nisso aqui? Então eu quero te dar 3 palavras, amém? Fala comigo: um novo rei. Fala: um novo reino e um novo povo para o reino. Vamos lá, de novo, fala comigo: um novo rei, um novo reino, diga: um novo povo para o novo reino. Gente, é isso que Atos vai mostrar para a gente. Há um novo rei, por isso há um novo reino. E como há um novo reino, há um novo povo para esse reino. Amém, gente? A gente precisa lembrar que os evangelhos não falam sobre o estabelecimento de uma instituição religiosa chamada igreja. Eu quero só retomar aqui o contexto dessa palavra igreja na história, só para você entender por que Jesus a usou quando ele falou a respeito do que ele estava fazendo. Igreja, gente, eclésia, era um núcleo de formação da cultura romana nos lugares que os romanos dominavam. Então, quando os romanos dominavam um lugar, para que aquele povo se submetesse aos valores de Roma, ao governo de Roma, à cultura de Roma, o que os romanos faziam? Eles plantavam naquele lugar uma eclésia, um GC, amém, gente? Só que esse GC, essa eclésia, essa pequena comunidade, ela era feita de pessoas estratégicas. Pessoas que levariam o DNA de Roma para a cultura que estava sendo dominada, para que aquela cultura agora se sujeitasse aos ditames, aos valores desse novo rei, desse novo reino, se tornando súditos desse reino. Amém, gente? Amém? Então, Roma dizia: há um novo rei. E porque há um novo rei, há um novo reino, e porque há um novo reino, há uma nova maneira de se viver dentro desse reino. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Jesus, quando olhou para aquilo que ele estava fazendo, ele disse em Mateus 16: eu edificarei a minha eclésia, amém? A minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém pode dar uma glória a Deus? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar da terra será desligado do céu. Para a gente, vocês estão comigo aqui? Para a gente, porta do inferno é a porta da casa do diabo, amém? Sim ou não? Quando a gente fala assim, porta do inferno, o que você já pensa? O Satanás lá dentro, os capetas fazendo festa, amém? E a porta da casa dele, não é isso que a gente pensa? Mas porta do inferno, gente, para o judeu não era isso. Porta do inferno era um lugar em Cesareia de Filipe que tinha um altar para todas as divindades romanas. E esse lugar era conhecido pelos judeus como porta do inferno. Quando Jesus fala assim, as portas do inferno não vão poder prevalecer contra a eclésia que eu estou estabelecendo, ele está dizendo, não importa quão sólida, rígida e diametralmente oposta a cultura de Roma possa ser ao que eu estou fazendo, essa estrutura não vai dar conta, ela vai ruir diante daquilo que eu estou fazendo. Alguém pode dar glória a Deus aqui? E eu estou dando autoridade para a igreja viver isso. Amém, gente? Estou dando autoridade. Então o que nós precisamos entender é que Jesus não estava criando uma outra religião. Ele estava estabelecendo o reino de Deus. A oração de Jesus não é, vamos fazer uma igreja. Se a gente entender a igreja no sentido que a gente entende hoje, amém? Um lugar onde acontece um culto. Não é isso. Jesus estava orando dizendo, venha a nós o teu reino. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A igreja é uma embaixada do reino de Deus. Ela é um pequeno núcleo de pessoas específicas, chamadas por Deus, para a partir desse pequeno núcleo específico, de pessoas chamadas por Deus, uma cultura ser influenciada a tal ponto, de as pessoas olharem para nós e dizerem, eu quero fazer parte desse negócio.
Alguém pode dar glória a Deus, pelo amor de Deus. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: pode acordar, meu filho. Aleluia. Amém? Mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, de um rei. E é isso que o Pedro está dizendo aqui. Eu sei que vocês gostam. Quem gosta desse texto de Atos 2? Fala a verdade. Tem algum pentecostal aqui? Né? Quem é do fogo gosta desse texto. O texto começa, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Nós cantamos isso aqui agora, né? Me batiza com fogo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e de repente foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E aí o pessoal das nações que estava ali se ajuntou para ver aquele fenômeno e começaram a dizer: isso aí é vinho, rapaz, conhece esse negócio. Pedro se levanta e diz: pessoal, isso aqui não é vinho não. Isso aqui é Joel. Isso aqui é o cumprimento de uma profecia. Deus prometeu que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os vossos jovens vão ter sonhos, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos voltarão a sonhar, e sobre toda a carne derramarei do meu Espírito. E aí Pedro começa a dizer uma coisa que a gente não atenta, que é a parte, na verdade, mais importante, porque tudo isso aqui só está acontecendo por causa do que Pedro vai falar aqui agora. E Pedro está dizendo: sabe por que o Espírito foi derramado e esse velho tempo, né, está se encerrando para um novo tempo se abrir? Por causa de um novo rei. Vocês estão comigo? Há um novo rei no pedaço. Alguém pode dar uma glória a Deus? Quem é esse novo rei? Esse novo rei é o homem que Deus apontou por meio de prodígios, maravilhas e sinais que o próprio Deus realizou por intermédio dele. Esse homem é aquele que está conectado à casa de Davi, que por descendência ele é o herdeiro do trono. E que para que ele se tornasse digno de assumir esse trono, ele se entregou na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos reconectados com Deus. Mas ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi exaltado à direita de Deus Pai, e agora sentado à direita de Deus, no lugar mais alto do universo, ele enviou a promessa do Espírito, que é isso que vocês estão vendo, e é isso que vocês estão ouvindo. Meus irmãos, a pregação de Pedro não é sobre o surgimento de uma nova religião, é sobre o surgimento de um novo reino. E por que nós temos um novo reino? Porque nós temos um novo rei no trono. Porque todas as forças que eram contrárias à vontade de Deus, todas as forças espirituais tiranas contra a vontade de Deus, foram subjugadas por Cristo na cruz do Calvário. E agora Ele reina. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Ele reina, Jesus já reina. Alguém crê nisso aqui? Ele já reina, ele não reinará. Ele aparece ressuscitado aos seus discípulos, ele diz: todo poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. Aí você pode falar assim: Zulato, mas como é que eu posso crer que Jesus já reina? Esse mundo, de vez em quando, parece meio confuso. Porque a gente começa a perceber no meio desse mundo velho sinais de um novo mundo. Nossa, eu vou repetir isso aqui, amém? Porque isso aqui foi bom até para mim, aleluia. Deus começa a realizar no meio desse mundo velho sinais de um novo mundo. Esse mundo velho, muitas vezes, ele presencia sinais da nova criação que está surgindo. Quando é que isso acontece? Quando a gente vê milagres acontecendo, quando nós vemos sinais acontecendo, quando nós vemos curas acontecendo, quando nós vemos as manifestações dos dons do Espírito. Meu irmão, presta atenção, você precisa entender que essas dinâmicas que acontecem no meio do serviço cristão, seja esse serviço de adoração, ou esse serviço prestado a alguém, essas coisas que acontecem no nosso meio, são os sinais do novo mundo sendo experimentados no mundo presente. A Bíblia diz que quando Cristo voltar não haverá enfermidade. Como é que nós sabemos disso? Porque o Espírito de Deus que está conosco hoje faz a enfermidade desaparecerem do nosso meio.
A Bíblia diz que quando Cristo voltar não haverá falta. Como é que nós sabemos disso? Porque o Espírito de Jesus que está presente com a gente hoje faz a necessidade do povo dele sumir, despertando generosidade em corações que podem contribuir voluntariamente para que a carência de outros seja suprida com a abundância de outros irmãos. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Então, meus irmãos, Cristo reina. E esses sinais que vão acontecendo, essas dinâmicas de vida, né? Ou como diz um escritor que eu gosto muito de ler, ele fala, essa vida energizada pelo Espírito, que não vem de mim, não vem de você, mas essa vida que é uma dinâmica desse poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo em nós. Essa dinâmica de vida vai mostrando para a gente que apesar do mundo velho ainda estar presente, um mundo novo está surgindo no meio desse mundo velho. E o principal sinal do novo mundo são os novos homens. Porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu sei que você vai viver. Amém? De se olhar no espelho e dizer, eu não reconheço quem você é. Você era uma pessoa, mas você já não é mais essa pessoa. Porque alguma coisa aconteceu com você que a sua história nunca mais foi a mesma. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Há um novo rei, meus irmãos. E Cristo, ele tem essa autoridade para reinar exatamente por causa do seu caráter que confere a ele essa dignidade. É isso que diz Apocalipse 5. O Cordeiro é digno de receber a glória, a honra, a força e o poder, porque ele foi morto. Amém, gente? Não é isso que a gente precisa? Seja honesto. Você olha para os governantes das nações, o que os governantes das nações fazem? Eles usam as estruturas de poder das nações para subjugar pessoas, para fazerem a vida deles ser melhor, usando as pessoas e as estruturas de poder, não é isso? Pelo menos é isso que acontece num país aí, amém? Amém? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entenderá. Mas tem um país aí que os governantes não governam para o povo, governam para si. E inclusive subjugam as leis do país em seu benefício, nas suas artimanhas, desrespeitando códigos penais. Enriquecendo à custa da miséria das pessoas. É isso que a gente vê acontecendo. Então, quando a gente clama por um governo mais justo, o que nós estamos clamando? Nós estamos clamando assim, que nós esperamos que os governantes que estão lá sejam capazes de, se necessário for, darem a sua vida em favor do povo que eles se propuseram a governar. Não é isso? Eu já conheço um governante que foi capaz de fazer isso. Eu conheço um governante que foi capaz de dar a vida dele em benefício do seu povo, para que o seu povo tivesse a vida que eles não possuíam mais junto ao Pai, e possam ao lado dele desfrutar de vida eterna. E o nome desse governante é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que, investido de toda a autoridade, não usou a autoridade para si mesmo. Paulo diz isso em Filipenses 2,5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque subsistindo ele em forma de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia usar para vantagem própria, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é digno. O novo rei chegou. Alguém pode dar uma glória a Deus? Chacoalha quem está do seu lado e fala para ele, o novo rei chegou. Amém? O novo rei chegou. Alguém crê nisso aqui? O novo rei chegou. E o que esse novo rei precisa? De um novo povo para um novo reino. É isso que o texto mostra. O que está acontecendo aqui é um novo povo para um novo reino. Como é que esse rei gera esse novo povo para esse novo reino? Em primeiro lugar, o Pedro fala aqui, arrependimento.
Todo mundo ficou incerto. Na verdade, eu ouvi um amém da irmã aqui na frente, amém? Para ser bem justo, para não, né? Amém. A irmã falou, amém. Vou falar de novo, amém, irmãos? Se nós queremos ser um novo povo para um novo reino, nós precisamos de arrependimento. O Pedro fala, arrependei-vos. Gente, essa era a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Você tem que mudar de vida. Arrependei-vos. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão me ouvindo? Arrependei-vos. Só que esse arrependimento, ele tem duas facetas. Primeira face desse arrependimento é um arrependimento que toca a nossa visão de Cristo. Amém? Nós precisamos ter a visão correta de quem Cristo é. Cristo não é um santo milagreiro, meu irmão. Amém? Ele não é um grande profeta, ele não é um moralista. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Então, a gente precisa ter a visão correta. Não sei se você percebe isso. Você mora nos Estados Unidos, amém? Você mora num país que ainda se diz, na sua grande maioria, cristão. É muito difícil você, andando aqui na América, conhecer uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Muito difícil. Pode ser que você encontre? Pode ser, mas é difícil. Sim ou não? Porque na sua grande maioria, os Estados Unidos se auto-intitula como um país cristão. A cidade iluminada no alto da montanha para iluminar todas as nações da terra. A cidade estabelecida pelos pais cristãos, ingleses que vinham... Amém. Ingleses que vieram para a América, buscando liberdade religiosa, fugindo da perseguição, para viverem uma vida nova. Mas vamos ser honestos. Apesar da América saber quem é Jesus, isso afeta a vida que a América tem? Sim ou não? Deveria. Gente, presta atenção. Saber quem é Jesus não necessariamente leva você a viver uma vida centrada nele. Porque você pode saber quem é Jesus, e você pode ter uma revelação de quem é Jesus, ou uma iluminação de quem é Jesus. Irmãos, quando eu falo sobre arrependimento concernente a Cristo, que muda a nossa forma de enxergar Cristo, é isso que eu estou falando. Nós não podemos, se a gente quer viver essa dinâmica de sermos povo do rei, povo do reino, para o rei, para as nações, a gente precisa de uma mudança nos nossos olhos no que diz respeito a quem Jesus é. Vocês estão comigo aqui? Isso não tem a ver com saber quem é Jesus. Isso tem a ver com ter uma revelação do Espírito Santo a respeito da sua pessoa. É mais ou menos o que aconteceu com Pedro lá em Mateus 16, a partir do versículo 16. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. E ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O Pedro dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: dissestes muito bem, Simão Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, você é só um pedacinho de pedra, mas sobre essa rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Não basta saber, não basta saber que Jesus morreu na cruz. Você precisa saber que Jesus morreu na cruz no seu lugar. É muito diferente. Há uma diferença significativa em saber: Jesus morreu na cruz, e você dizer: Jesus morreu por mim. Ele não só morreu na cruz, ele morreu no meu lugar. Eu acho que, além da minha experiência pessoal, talvez a experiência que mais me impacta falando sobre isso seja do Paul Washer. Todo mundo conhece Paul Washer aqui? Quem conhece Paul Washer? Alguém conhece Paul Washer? Ninguém conhece Paul Washer? 3 pessoas conhecem Paul Washer. Você deveria conhecer o Paul Washer. É muito bom, um pregador muito bom. Às vezes ele bate bastante, mas vale a pena. Mas ele era um jovem americano
como muitos que você conhece, vivendo a sua vida dentro de um contexto universitário, se perdendo em prostituição, drogadice e tudo que você sabe. E depois de ouvir tantas vezes a mensagem do evangelho ser pregada para ele, um dia, ele estava no campus da universidade e um jovem cristão se aproximou e disse para ele: Jesus morreu por você. Só que nesse dia foi diferente. Ele sentiu a palavra entrando dentro dele e ela começou a esmiuçar o coração dele. Lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Ele começou a chorar diante daquele jovem. Os seus amigos começaram a chacoalhar e dizer: Pô, o que está acontecendo? Pô, o que está acontecendo? Vamos embora. Pô, o que está acontecendo? Pô, o que está acontecendo? E ele não conseguia se mexer. Ele olhou para aquele jovem que havia pregado o evangelho para ele e disse: se ele morreu por mim, a minha vida é dele. Se ele morreu por mim, eu devo tudo a ele. E depois daquele dia, a vida do Paul Washer nunca mais foi a mesma. Ele tem se dedicado a pregar o evangelho em lugares remotos, em lugares difíceis, onde o cristianismo é perseguido, mas tudo isso foi o resultado desse impacto da mensagem, a iluminação, a revelação da mensagem. Não é apenas Jesus morreu, não é apenas Jesus pode fazer isso por você, mas Jesus deu a vida dele no seu lugar. A minha pergunta para você nessa noite não é se você conhece Jesus, é se você já teve uma revelação de Cristo, é se de fato seus olhos foram abertos para você entender que Jesus não é um santo milagreiro, não é um mestre da moral, não é um grande profeta. Ele morreu por você, e se ele morreu no seu lugar, a sua vida é dele. Essa é a primeira coisa que aconteceu. Essa multidão aqui é a mesa que há poucos dias atrás estava gritando crucifica, mas agora diante da mensagem, eles não podem gritar crucifica, eles têm que gritar socorro, porque os seus olhos foram abertos. E é óbvio, irmão, que a consequência imediata de alguém que vive o arrependimento concernente a quem Cristo é um arrependimento concernente à vida que vive. Porque não dá para você ver Cristo desse jeito e continuar vivendo do mesmo jeito. A vida muda. A vida muda. Não tem como, gente. Eu falo para vocês, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Nunca coloquei meu pé numa boate, nunca usei droga, nunca fiz nada de loucura, como as pessoas, né, dizem nos seus testemunhos. Eu sou o famoso careta. Amém? Não estou dizendo que eu não sou e não era pecador, que eu nunca tinha feito nada de errado. Só estou dizendo que as pessoas, quando vão contar, né, da transformação que Jesus fez na vida delas, elas falam: eu era assim, eu fazia isso, eu matava, roubava, destruía, mas agora, né, Deus me deu vida. Eu não posso dizer isso. Mas isso não significa que eu não estava perdido. Porque na parábola do filho pródigo, não é apenas o filho que saiu, que se perdeu, mas o que permaneceu também estava perdido na sua religião. E eu era um bom religioso. Tão bom que eu na minha cabeça eu achava que Deus tinha orgulho de me ter como filho. Pensava comigo: o dia que eu chegar no céu, Jesus vai me receber na porta e dizer: que orgulho ter você aqui. Até o dia que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, me levou num lugar de quebrantamento, e eu comecei de fato a perceber quem eu era. Deus abriu os meus olhos para eu perceber que por trás daquela capa religiosa existia um filho perdido na casa do Pai. Eu já estava no ministério, eu já era pastor. Mas eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu estava num culto lá na Lagoinha, e eu ouvi o evangelho sendo pregado, e naquele dia o evangelho foi pregado para mim. E quando foi feito o apelo, apesar dos meus títulos, da minha posição, eu não quis saber. Eu sabia que Deus estava me chamando naquele dia, e eu corri para frente. O pessoal ficou olhando assim: gente, o pastor na hora do apelo. Eu não queria nem saber.
Eu corria, eu fiquei parado, eu corria no altar da igreja gritando: o meu nome está escrito no livro da vida. Porque esse texto nunca fez tão sentido para mim como naquele dia. Eu corria de um lado para o outro e eu dizia: o meu nome foi arrolado nos céus, o meu nome está escrito nos céus. E depois desse dia eu nunca mais vivi debaixo de peso, de culpa, de condenação. Meus irmãos, a vida muda. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? E eu não quero que vocês aqui entendam essa mudança como moralismo. Isso é fruto de alguém que foi conectado à vida genuína, que parte do próprio Jesus. Não tem a ver com o estereótipo que você adota, mas tem a ver com uma nova natureza que foi colocada do lado de dentro, por obra do Espírito Santo. Você começa a ter uns desejos doidos, uns desejos que você não tinha antes. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão aqui, gente? Eu lembro que, gente, olha isso aqui. Eu lembro que nessa época que eu comecei a viver esses negócios doidos com Deus, fui fazer uma campanha de oração no monte com um amigo meu. E aí nós estávamos lá fazendo a campanha. Quem já fez campanha de oração no monte aqui? Quem já fez? Gente, isso é coisa de gente sensata? Isso é coisa de gente normal? Imagina. Gente normal chama os outros para ir orar no monte. Vamos orar no monte. Gente normal não faz isso, amém, gente? A gente é anormal. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E a gente estava lá orando. E aí um dia eu comecei a ouvir esse meu amigo orando sobre questões financeiras. E eu falei: Jesus, abençoa ele. Né? Só que crente também é, crente de vez em quando é xereta, né? Prometido, quer ficar prestando atenção na oração dos outros. E eu lá, e ele orando, e eu, né, de butuca na oração dele, né? Deus vai abençoando teu filho. E aí, enquanto eu estava lá de butuca na oração dele, o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe quem que é a resposta para a necessidade dele? Você. Ô, glória nada, irmão. Ô, glória que não foi você. Tô brincando, irmão, tô brincando. Eu falei: como assim, Deus? Ele falou assim: você vai pegar todo o dinheiro que você tem guardado lá, para comprar o seu carro, e você vai dar esse dinheiro para ele pagar as dívidas dele. Eu falei: está amarrado, Satanás. Cai por terra agora, você não vai roubar a minha bênção. Filho do diabo. Aí para tirar aquela prova, sabe aquela prova com Deus, você fala assim: vou tirar a prova agora, porque eu tenho certeza que isso não é de Deus. Cheguei para o meu amigo e perguntei assim: qual que é o valor da sua dívida? Ele falou: R$5.000. Qual que era o valor que eu tinha guardado? R$5.000. Eu falei para ele: Santo, vamos descer. Ele falou: mas a gente começou a orar. Eu falei: mas a sua oração já foi respondida. E eu desci, eu tirei o dinheiro e ele pagou a dívida dele. Você acha que uma pessoa normal faz isso? Você acha que, não, o Zulato é muito santo. Ô, irmão, olha para mim, irmão. Isso é coisa do Espírito Santo na nossa vida. Deus começa a fazer essas coisas na gente. Começa a trazer nos nossos pensamentos pessoas que a gente não está acostumado a conviver com elas e fala assim: liga para essa pessoa que ela está precisando de uma oração. Aí você liga e fala assim: fulano, não sei porque eu estou pensando, não sei que agora, e eu quero orar por você. E a pessoa começa a chorar. Alguém aqui? A vida começa a mudar, bem, meus irmãos. E aí surge uma cultura nova. Olha o que o texto diz. Vocês estão comigo aqui, gente? Olha aí de novo para os versículos 42 em diante comigo. Olha que coisa maravilhosa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam estavam sempre unidos, tinham tudo em comum. Os caras vendiam as propriedades e os bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias estavam ali se reunindo no pátio do templo, partiam
o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia do povo. Esse é o tipo de igreja que eu quero fazer parte. Mais alguém aqui? Esse é o tipo de igreja que eu quero experimentar, ver surgir no meio dessa comunidade a vida de Jesus no meio deles, ver gente interessada em orar, em ler a Bíblia, em estar com os irmãos, ver gente preocupada com a necessidade do outro mais do que sua própria necessidade, ver gente que se importa de estar com o outro por causa de Jesus, pelo amor de Deus. Esse é o tipo de igreja que eu quero ver e experimentar. Cultura do reino. Cultura do reino, povo do rei, cultura do reino. Vocês estão comigo? Qual que é a consequência disso? Deus acrescentava os que iam sendo salvos. A igreja não tem ministério de evangelismo, ela se torna uma ferramenta evangelística. A vida que ela vive testemunha quem governa sobre ela. A vida que ela vive diz quem é o seu rei. Tem um novo reino surgindo aqui no nosso meio. Pelo amor de Deus, alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Tem um novo reino surgindo aqui, feito de um novo rei que está no trono, de novos homens, novas mulheres, que têm uma visão clara de quem Cristo é, e por causa dessa visão clara estão sendo transformados por esse senhorio do Cristo, estão abraçando a cultura desse reino, amém? A cultura desse rei, e eles se tornam esse sinal do reino de Deus. Vocês estão comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, eu quero ler um último texto com vocês. Fala comigo, há esperança. Chacoalha quem está pertinho de você, fala para ele, há esperança. Vocês acreditam, gente? Vocês acreditam? Quem acredita aqui? Fala para quem está do seu lado, há esperança. Há esperança. Em Mateus capítulo, abre comigo, Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Há esperança. Por que eu digo há esperança? Porque assim, às vezes eu vejo as pessoas, gente, às vezes eu vejo as pessoas desacreditadas da igreja, desacreditadas dos ministérios, desacreditadas do serviço ministerial. O número dos 100 igrejas cresce, não é à toa, existe um descrédito, um ceticismo em relação à igreja. Tudo isso, é claro, é fomentado pelos órgãos, pela mídia, pela cultura, mas também, infelizmente, pela própria igreja, que muitas vezes não corresponde ao chamado de Deus, no seu tempo de ser o que Deus a criou para ser. Mas há esperança. Eu não posso dizer que eu creio na igreja, porque a gente não crê na igreja, a gente crê em Deus, amém? Mas eu creio que Deus pode gerar uma igreja genuína. Eu creio que Deus pode gerar uma igreja saudável. Eu creio que nós podemos, não perfeita, amém? Não existe perfeição, mas eu creio que nós podemos viver isso nas nossas comunidades, ver pessoas tão satisfeitas de pertencerem a essa comunidade, que os olhos brilham quando eles falam a respeito dela. Você crê comigo? Há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Olha isso. Abre aí comigo, por favor. Eu quero que vocês leiam o texto comigo. Evangelho de Mateus capítulo 5. Esse é o último texto que nós vamos ler juntos aqui. Há esperança. Há esperança. Tem alguém aqui vivo ainda, pelo amor de Deus? Fala comigo, há esperança. Mateus 5, versículo 1 diz: ao ver as multidões,
Jesus subiu a um monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque vão obter misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e o coloca debaixo de uma vasilha, não, ao contrário, coloca ela no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, Lagoinha, Chicago, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Uau! Ser sal e ser luz é a consequência de um caráter dado a nós pelo Rei do reino. Fala comigo: um rei, um reino, diga aí, um povo para o reino.